É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Relógio TV está no ar, agora 9h01 no horário de Brasília. Seja sempre muito bem-vindo. É uma alegria enorme fazer parte das suas manhãs, ter a sua companhia. Eu peço licença onde você estiver, no carro, a caminho do trabalho, a caminho da sua consulta, do seu curso, em casa. Onde você estiver, o Relógio Rádio TV está com você, seja pela Hit TV, pela nossa rádio, onde você estiver, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós estamos em todo o país, em mais de 190 países, pela Hit TV, pela internet, pela hittv.com.br e também pela transmissão ao vivo pelo On Grace. Seja muito bem-vindo e, é claro, eu quero já dar o meu bom dia para o meu colega de estúdio, Breno César, parceiro de todas as manhãs. Bom dia, Breno. Bora, Tabata. Muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã. Quarta-feira promete, começou com aquele friozinho típico, né, Tabata? Todo mundo bem agasalhadinho, mas a gente se aquece por aqui com um programão feito com carinho para você. Exatamente. Olha, só para se ter uma ideia do frio que o Breno disse, ele não tá brincando não, viu? Para você que não é de São Paulo, 12 graus neste momento. Gente, olha, eu não tinha nem noção gelada. Do agora, hein? Eu falei pela madrugada ali que chegamos a entre 8 e 9 graus em algumas regiões de São Paulo. Muito frio, muito frio. O sol tá querendo aparecer, as imagens da câmera do alto do prédio da Hit TV mostra que o sol o sol tá um pouco tímido, tá querendo aparecer, tá querendo se exibir, mas o frio tá mais forte. Lâmpada de geladeira, né, como dizem. Não aquece nada, é só pra enganar você que tá com a janela tá bonito aberta. lá, as imagens. Ah, tá ficando bonito, o dia tá bonito, mais geladinho, né? E como o Breno disse, o importante é nós estarmos juntos. Então pega seu café, o seu chazinho, se aqueça e fique com a gente até às 11 horas da manhã. Vamos juntos ao vivo. Lembrando que o nosso WhatsApp já está aberto. Quer mandar o seu alô, o seu bom dia, contar alguma coisa pra gente? Manda pra nós no 11 3226 1111. E sabe que é legal falar contigo que nos acompanha? Porque assim, tem gente que fica um pouco chateado e nós super entendemos quando mandam mensagens. Puxa, falando, gente, vocês não conseguiram ler minha mensagem, né? Vocês pedem o WhatsApp, não conseguem ler. Nós queríamos ler todas, de verdade, gente, mas infelizmente nós não temos tantas horas assim, né? Passa muito rápido. Mas eu sou o cara da turma que fico no finalzinho do expediente respondendo as mensagens, pelo menos mandando aquele muito obrigado pela sua participação. Pois é, uma satisfação, que é muito importante. Né? É importante manter essa fidelidade com o nosso público, que é o que mantém a gente, razão de né? estarmos aqui. Exatamente, é a
razão de estarmos aqui todas as manhãs, preparando os temas, as pautas, convidando os entrevistados para estarem aqui para responder as perguntas, mas infelizmente a gente não consegue dar conta muitas vezes por questão do horário, né? O roteiro que já está programado e a gente precisa seguir. E o assunto rende. Assunto rende. Segunda-feira, por exemplo, foi um dia que todo mundo ficou animado, falando dos bichinhos de estimação. Ontem também foi muito bom, repercutiu bastante. Falando da perda de Aliás, massa parabéns. muscular. Quem tem feito as pautas, Tabata? Tem todo um time, né? Tem toda uma equipe. Todo um time, Parabéns. toda uma equipe, Olha, né? parabéns. Tem quem pensa junto, quem marca as pautas junto. É todo mundo dando pitaco e... Comprometimento. É muito legal. Todo mundo junto, Muito né? bom. Então toda a equipe tá sempre de parabéns e cada vez mais o nosso objetivo é melhorar. Como eu isso aí, disse, é a meta. é para vocês, né? Que nós fazemos tudo isso. Bom, WhatsApp no ar, você pode mandar a sua mensagem. Sabe uma coisa que eu quero? São 9h05 agora. Eu quero lançar um desafio já de antemão. O Breno tá me Opa. olhando aqui, querendo saber o que ela Curioso, vai curioso. inventar. Mas é um desafio do seguinte. Nós comentamos ontem, anteontem, foi ontem na verdade, né? A gente lançou uma super mega notícia falando de sexta-feira. O que teremos sexta-feira? Sexta-feira teremos... Ele, missionário R.R. Soares, Tabata. E estará aqui ao vivo no Relógio Rádio e TV. Gente, olha, foi uma super novidade. Nós contamos para vocês assim que chegou a confirmação, né? Nós estávamos ao vivo, inclusive. No meio do programa. No meio do programa e toda a liderança mandou avisa que o missionário vai estar ao vivo. Bom, avisamos ontem, faremos questão de sempre trazer esse lembrete para você não esquecer. Hoje é quarta-feira, né? Depois de amanhã, teremos então o missionário R.R. Soares aqui ao vivo no nosso estúdio. Você viu? sabe o que eu tô imaginando? Aqui na HIT, na redação, também nos bastidores da nossa rádio, quando o missionário chegar no auge do bate-papo da entrevista, todo mundo fazendo isso, ó. Dando a volta da vitória. Parece que eu já tô vendo isso, Tava. E sabe o que é legal? Que a gente ficou pensando assim. Todo mundo conhece o missionário R.R. Soares como homem de Deus, como o missionário, o pregador. Só que muita gente desconhece o missionário como o homem do dia a dia. A rotina em casa. A rotina dele em casa. Será que o missionário gosta de cozinhar? Como que é a rotina dele com a dona Madalena? Como que é o dia a dia dele? Ele gosta, por exemplo, de... A gente sabe que o missionário é muito ativo fisicamente, né? Que tipo de atividade física ele mais gosta? Mais ao ar livre, em lugar mais fechado? Ele gosta mais de caminhada, de corrida? Como que é a dieta dele? Será Sabe que o essas missionário... curiosidades? Será que ele assim? manda bem na cozinha? Curioso agora, hein? Então, e aí, qual que é o desafio que eu quero lançar pra você que nos ouve pela nossa rádio, que nos acompanha pela TV, pela internet, pelo aplicativo, enfim. Faz o seguinte, hoje você vai cozinhar? Você vai cozinhar aquele feijãozinho, aquele arrozinho, aquele bifinho gostoso que só você sabe fazer? Faz um vídeo, grava um vídeo do que você está preparando, ou da sua faxina em casa, ou você que está correndo, vai para academia, vai fazer a sua atividade ao ar livre. Grava um vídeo e manda para o missionário, para a gente rodar aqui e acompanhar o missionário comentando ao vivo o seu vídeo. Missionário, eu tô fazendo um arrozinho aqui com cebola e alho. O senhor gosta de... Qual tempero que o senhor mais prefere no arroz? No feijão? Feijãozinho com bacon, com linguiça, com pimenta? Manda pra gente, faz o seu vídeo. Gostei. A nossa equipe vai juntar tudo, tá? Desde hoje é o nosso desafio. A partir de hoje, a partir de agora, você faz o seu vídeo. Nossa equipe vai reunir tudo isso. E na sexta-feira vamos soltar, então, ao vivo com o missionário aqui no nosso estúdio, tá? Não perca! Bom,
Lembrete passado, falaremos no finalzinho também pra você não esquecer. Pra reforçar, né? Se você é uma pessoa esquecidinha como eu, assim, é sempre bom ficar martelando, né? Então vamos lá. Relógio Rádio TV no ar, 9h09. Agora, sabe o que a gente tem que falar? Sobre a Copa do Mundo. Esse é o assunto. Deixa eu colocar a trilha Vamos aqui. Começar falando sobre isso. Aliás, que jogaço ontem, Tabata. Jogaço, né? Gente, olha, eu não sei vocês, mas assim, o clima de Copa do Mundo não tá igual como estava, né? Nos dias que... Em que sentido você fala? O Brasil foi eliminado, então teve aquela baixada na bola, o clima deu uma, né, puxadinha assim. O bom é que o que a gente tinha de sofrer, já sofreu, né? Agora já foi. Seca quem você quiser secar, torce pra quem você quiser torcer, sem sofrer. Pois é, e vamos falar então sobre esse assunto agora com o Gabriel Santos aqui ao vivo, direto do nosso estúdio, porque a gente já tem o primeiro finalista da Copa do Mundo. Bom dia, Gabriel, seja muito bem-vindo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Breno, Tabata e todos de casa. Bom, a Espanha conseguiu vencer a França que era a principal favorita, se não aquela que todo mundo já dava como título para a França. É um jogo bem difícil para a França. A Espanha conseguiu desligar totalmente o Mbappé, o Dembélé, os principais jogadores da França não conseguiram jogar, e a Espanha foi bem eficiente nas suas chegadas ao ataque, conseguiu fazer 2-0 e está na final da Copa do Mundo, depois de 16 anos, um tabu que a Espanha enfrentava aí por um longo tempo, que inclusive na última vez que chegou na final, foi campeã e conquistou seu único título em 2010. Gente, realmente foi um jogo surpreendente, né? A França não esperava. E era a favorita mesmo, né? Tanto é que eu palpitei, eu joguei 2-0, eu na torcida, né? Secando Seu palpite foi? O meu palpite foi 2-0 pra França. Eu pintava como favorita, também, né? Eu até fiquei pensando que seria um jogo duro, mas que a França levaria, né? Que não seria eliminada. Então, olha, foi 2-0 e... Sim, eu já colocava a França como na final e só esperando a Argentina e a Inglaterra, porque a França não sofreu nenhum jogo. A França era a única 100% em todos os jogos, não sofreu, diferente da Argentina, que sofreu algumas viradas. A própria Espanha também sofreu para ganhar, principalmente na estreia. A França foi 100% em todos os jogos. Agora, que maturidade daquele menino de apenas 19 anos, né? O Lamine Yamal, porque numa entrevista recente ele havia falado, né? Alguém indagou. E aí, a França pinta como favorita? Ele falou, quem disse isso? Ainda não jogamos. E Yamal, desde o começo da semana, quando o confronto ele foi bastante ativo na imprensa. Inclusive, na Copa do Mundo tem uma coletiva um dia antes do jogo e ele pediu para ser o entrevistado, ele garantiu que iria, ele foi, e a parte da imprensa perguntou para ele se ele tinha algum medo da França, por ser a principal seleção do mundo, e ele disse que quem tinha que ter medo era a França e não ele. Falando. Um menino de 19 anos já conseguiu, em sua primeira disputa de Copa, batendo de frente com os leões aí, digamos assim. É disso que a gente precisa, tá batendo a nossa seleção. Protagonismo. Pegar, né, como diz a nossa estagiária da produção, bater no peito e vai. Isso. Vai com a cara e a coragem, sabe assim, enfrentando mesmo. E, né, não foi. Bom, deixa isso pra lá, a gente vai relembrar esse trauma não ou precisa, não? Não precisa. Vamos, deixa quieto. Teve até um abafa. entrevistado, né? Eu tô tentando lembrar agora quem que esses dias falou... acho que foi o chefe de cozinha que tivemos na última sexta-feira, né? Sim. E ele falou assim, vamos lembrar disso mesmo, deixa quieto. Vira a página, muda de assunto. Pois é, deu pra ver que, né, todo mundo assim, não quero falar, foca, vamos focar agora no jogo da final. Bom... Depois, então, de vencer a favorita, né, a França por 2-0, agora a Espanha espera para saber quem será, então, quem vai enfrentar, né? Quem será o seu grande adversário? Bom, Inglaterra e Argentina decidem hoje a última vaga para a final.
Arrisco a dizer que a Argentina vai ter mais dificuldades do que contra Egito, contra Cabo Verde, contra a própria Suíça. A Inglaterra ela vai apostar muito na sua geração mais nova e na liderança do Harry Kane, que é o principal jogador da Inglaterra, junto com o Bellingham. Já a Argentina vai apostar na mística durante toda a competição, força de vontade, a genialidade do Messi, um pouco nessa jogar por ele, né, assim como foi a maioria dos jogos. Tem grande chance de ser um jogo decisivo e eu, como bom brasileiro que sou, vou torcer para a Inglaterra, mas tem que dar aquela emoção. Eu queria muito que essa semifinal fosse para os pênaltis, até para tirar um pouquinho de sarro deles, para sofrer um pouquinho mais, porque a nossa eliminação foi doída, então eu quero que a deles seja mais ainda. Eu quero lançar uma polêmica aqui, Gabriel, te interrompendo. Brasileiro pode ou não torcer para a Argentina, hein? Eu sei que a nossa coordenadora vai falar aqui no ponto. Pode sim, porque ela vai torcer. Mas eu sei que muita gente aqui tá falando, não... Que brasileiro torcer pra Argentina? Não, vamos manter nossa tradição. Levando o ponto de vista que tem muita gente que lá é o único sul-americano que ficou, né? Então tem essa também. Tem, mas... Torcida pelo Messi. Eu tô torcendo todos contra a Argentina. Eu não consigo, por mais que o Messi seja o principal ídolo da minha geração, assim, por todo o futebol, tudo que ele já fez. Eu gosto muito do Messi, porém ele com a camisa do Barcelona, do PSG, não com a camisa da Argentina. Em outro time. Mas o que pesa é que é a última do homem, né? É a última Copa de Messi. Então o pessoal quer ver ele levantando a taça mais uma vez. Mesmo assim, ele perdendo, ele vai continuar sendo Messi. Não precisa levantar a taça, não vai frustrar a história, né? Já ganhou uma Copa do Mundo, já tá bom, já tá de bom tamanho. Vocês não estão entendendo. Geralmente, para quem eu torço, morre no meio do caminho, entendeu? Morre na praia. Então torce assim pra com o Argentina, Brasil, foi Breno. Assim ontem com a França. Então hoje, vamos muda torcer. Sua torcida. É verdade. Torce pra Argentina. Pra Argentina. Assim amanhã a gente vai falar da vitória da Inglaterra. E para vocês terem um pouco da noção do tamanho do Messi e o tamanho desse jogo, Inglaterra e Argentina têm diversas questões, mais do que futebol, políticas, territoriais, algo que envolve muita coisa além do campo. E na tarde de ontem, a Associação do Futebol Argentina entrou com o pedido da FIFA para mudar o uniforme que vai para a partida. A Argentina jogou todo o seu uniforme com a camisa listrada, a camisa tradicional azul e branca. Porém, os argentinos têm uma superstição, todo jogo contra a Inglaterra, jogar com seu uniforme de número 2, para fazer ali uma referência a 86, com o gol de mão do Maradona, com toda aquela mística, já que em 2002 teve um jogo Inglaterra e Argentina na fase de grupos. A Argentina jogou de listrado e perdeu, e foi eliminada ainda na fase de grupos. Então a Argentina vai apostar nessa mística aí também do uniforme, fazendo uma lembrança a Diego Armando Maradona, junto com o Messi, que se ganhar pode aí se tornar o maior ídolo da Argentina, se não já é aí na maioria, né? Bom, a gente não acredita em superstição, mas joguem com, então, né? Joguem, então, com esse uniforme azul e branco. Não tem problema não, gente. Joga. Vamos dar o voto, né? Como que é que fala? Vamos colocar... Palpite? Vamos ter certeza, né? Se essa superstição que eles acreditam é verdadeira ou não. Pode jogar, a gente bota fé. Eu espero que não. Tem WhatsApp? Tem! Já chegando no WhatsApp, vamos acompanhar quem mandou mensagem? Nancy Barros. Nancy. Ela disse, não pode não. Brasileiro não pode torcer para a Argentina de jeito, maneira nenhum. A Nancy bem convicta. Boa, Nancy. Gostamos. Bom, e você? O que você acha? O brasileiro pode ou não pode torcer para a Argentina? E qual que é seu palpite? Manda pra gente, nós vamos ler no decorrer do Relógio Rádio TV. Temos mais algum destaque para o jogo de hoje? Vai acontecer às 4 da tarde, né? Vai acontecer às 4 da tarde, a última semifinal. Quem passar pega a Espanha e o jogo vai ser domingo, às 4 horas da tarde também. Aí o último jogo da Copa e quem sabe a Inglaterra pode chegar à sua mais uma final de Copa do Mundo depois de 60 anos. A última vez que a Inglaterra chegou a uma final de Copa foi em 1966, quando se tornou campeão de seu único título. Bom,
Saberemos então mais tarde, né? No final do dia, quem que vai levar então, quem vai confrontar contra a Espanha. Temos mais um WhatsApp na tela. Vamos conferir. Divino Donizete, bom dia Tabata, bom dia Breno e a todos do Relógio Rádio TV. Que jogão ontem, vai ser Espanha e Argentina na final. Sou o Divino Donizete de Ribeirão do Pinhal, Paraná. Programa líder de audiência aqui no Paraná. Daquele Boa, jeito. Divino. Muito obrigada pela mensagem sempre presente com a audiência do Divino Donizete do Paraná. Bom, por hoje é isto. Nos próximos dias, então, saberemos quem será o campeão dessa Copa do Mundo. Não foi dessa vez o Hexa. Torcemos, então, para 2030, né? Que tristeza, até lá tem muito chão pela frente. E a gente espera que o nosso país, né, que a nossa seleção chegue à final. Eu acho que tem muita gente que vai secar a Argentina também, justamente porque se der Inglaterra e Espanha, vai ser bicampeonato, né? Disputando Isso, o bicampeonato. Exatamente. Então, menos mal. De ambas equipes. De Argentina pode ser tetra. Então, espero que isso vai não encostando na gente. Não, de jeito maneiro, tá certo. Bom, amanhã o Gabriel não volta porque não teremos o Relógio Rádio e TV por um motivo muito especial, que são as campanhas de fé do missionário R.R. Soares, com a campanha 2026, o ano da remissão. Mas nos próximos dias falaremos então com o Gabriel ao vivo aqui do nosso estúdio. Gabrielzinho, muito obrigada pelas informações de hoje. Um ótimo dia para você. Valeu, Gabriel. Ótimo dia a todos, um abraço. Um abraço. Gente, olha, 9h20, Relógio Rádio TV de hoje vai falar de um assunto importantíssimo, que é o quê? Você já parou para pensar nos próximos anos? Breno, lanço a pergunta para você. Você já pensou na sua aposentadoria? Já ando pensando nisso. Já pensou? É muito importante. E a gente fica tentando calcular, né? Calcular quando que eu posso me aposentar, será que eu vou me aposentar, será que eu vou conseguir dar entrada na aposentadoria, como me planejar. Como planejar, de repente, aumentar aí o ganho, né, futuro, né? Tabata, também tem isso nesse planejamento. E tem outra questão dessa questão do planejamento. Será que o benefício, o valor da aposentadoria, ele será suficiente, né, para me manter? Para manter o meu padrão de vida, para manter, né, para manter ali o meu dia a dia, né, com o meu marido, com a minha esposa, enfim, com a minha casa. Bom, é sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje ao longo do Relógio Rádio TV. Teremos aqui no nosso estúdio uma advogada especialista em direito previdenciário, também um educador financeiro, porque uma coisa está ligada à outra. Sim. Né? Então, você que tem uma dúvida sobre a sua aposentadoria, tem dificuldades de mexer no aplicativo oficial Meu INSS, quer saber como dar entrada no seu benefício, enfim, dúvidas é o que não falta, né? É o que não falta. Por exemplo, falando em dúvidas, o que te preocupa com relação ao seu futuro financeiro? Pois é. Vai entrar aqui no programa de hoje. E como fazer, né? Como fazer? Será que eu invisto, coloco meu dinheirinho na poupança? O que é melhor fazer? Ou invisto em, sei lá, aquelas várias cadernetas, né? Tem várias modalidades de investimento, enfim. Falaremos sobre isso no Relógio Rádio TV. Antes, vamos entender um pouquinho sobre as regras para dar entrada na aposentadoria. Daqui a pouquinho a gente volta. A reforma da Previdência, aprovada em 2019 pela Emenda Constitucional, prevê alterações anuais nas chamadas regras de transição. Essas regras valem para quem já contribuía para o INSS antes de novembro de 2019. Uma das regras é a da idade mínima progressiva. Nela, o tempo de contribuição não muda, mas a idade mínima aumenta 6 meses a cada ano. Em 2026, será necessário ter 59 anos e 6 meses de idade para as mulheres e 64 anos e 6 meses para os homens. O tempo mínimo de contribuição continua sendo 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Outra regra que muda é a regra dos pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição. A pontuação exigida aumenta 1 ponto por ano. Neste ano,
para se aposentar por essa regra, será preciso atingir 93 pontos para as mulheres e 103 pontos para os homens. Isso além do tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Existem ainda 2 regras de transição que não mudam. A primeira é o pedágio de 50% válido para quem, em novembro de 2019, estava até 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição. E, nesse caso, a pessoa precisa contribuir pelo tempo que faltava, mais 50% desse período. Não há idade mínima. A segunda é o pedágio de 100%, em que é necessário trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar em 2019. Nessa regra, a idade mínima é de 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens. A regra geral da aposentadoria também continua a mesma. As mulheres precisam ter 62 anos de idade, 15 anos de contribuição, e os homens precisam ter 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Para os homens que começaram a contribuir antes de novembro de 2019, o tempo mínimo é de 15 anos. Pois é, são muitas as regras, muitas, né? E dá até um nó na cabeça, né, Breno? Dá um Porque nó na depois cabeça. da reforma da Previdência, a gente estava acostumada com um tipo de regra, com um limite de idade. Agora tudo mudou e ainda estamos tentando nos adaptar. Você começa a fazer contas, né? Fazendo contas. Será que quantos anos eu contribuí? Quanto falta ainda? A soma da idade. Ih, meu Deus, vou trabalhar muito, viu? Pra me aposentar, gente. Já trabalho Bom pela não frente. pensar agora, talvez? Ai, meu Deus, será que eu penso? Será que eu não penso? Ai, não. Deixa eu dar um tempinho, vai, uns 5 minutinhos para não pensar agora. São 9h25. Daqui a pouquinho, nós falaremos com a advogada especialista em direito previdenciário, Patrícia Evangelista, que já está no nosso estúdio do Relógio Rádio TV. Daqui a pouquinho você pode ouvi-la, vai tirar todas as suas dúvidas. O nosso WhatsApp já está no ar, a nossa produção já está preparada para receber a sua pergunta. Então pode mandar 11 3226 1111. Manda pra gente, compartilha o seu relato. Se você teve algum problema nesse meio do caminho para dar entrada no seu benefício, precisou contatar algum advogado, teve algum empecilho no processo. De repente conhece alguém que está vivendo algum dilema, né? Tá na fila do INSS, enfim, é a sua hora de tirar a sua dúvida. Agora, o relógio está passando, são 9h26. Este é aquele momento para você acompanhar como fica o tempo na sua região. Sol com algumas nuvens na capital paraense. A máxima é de 32 graus e a mínima fica em 23 graus. Teresina tem sol e pancadas de chuva. A temperatura sobe e chega a 30 graus, a mínima prevista é de 23 graus. Já em Goiânia, o dia de sol. A temperatura fica entre 18 e 30 graus. Vitória também tem sol, mas há possibilidade de chuva. A mínima é de 17 graus e a máxima 24 graus. Já em Florianópolis, o dia de sol com muitas nuvens. A máxima é de 21 graus e a mínima fica em 12 graus. Relógio Rádio TV. Aleluia! Simbora! É Ribeiro de Quizon. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O povo de Deus despertou e orou. Depois de 20 anos de sofrimento e dor, mas ao clamar o céu, Deus guiou o escape. Quem passou por isso é que sabe. No Ribeiro de Quizon, Deus opera um milagre. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai. Ai, que perigo. O ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo, o comando de Cananeu. Chorou e perdeu,
gritava feito um louco. Tenho certeza de que enlouqueceu. Quem pode enfrentar o varão de guerra, o mais temido da terra? Opressão e maldade, o nosso Deus não tolera. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. É, meu irmão, só Deus pode operar um milagre, hein? Vai arrastar todos os inimigos da tua vida. Simbora! Se você está sendo perseguido, o Deus de Israel é o seu amigo. Só Ele pode lhe dar um milagre, só Ele pode lhe dar um escape. Se não for o Deus de Israel, envia uma sentinela, vigia a cidade. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Vai tudo transbordar, meu irmão. Ai, 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 ai que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O Ribeiro de Quizon vai transbordar. Ai, 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 ai que perigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. O Ribeiro transbordou, arrastando consigo seu inimigo. Oh, glória! Relógio, rádio e TV. Nesta sexta-feira, o programa Relógio, Rádio e TV recebe uma presença muito especial. Missionário R.R. Soares. Um encontro especial com histórias, bate-papo, respostas às suas perguntas e oração por sua vida. Participe enviando suas perguntas pelo WhatsApp 11 3226 1111. Não perca, nesta sexta-feira às 9 da manhã, Missionário R.R. Soares, ao vivo no programa Relógio, Rádio e TV. Acompanhe pela HIT TV, Canal 1, HIT Notícias e nossa rádio. 9h31 agora no horário de Brasília. Vamos fazer um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta manhã de quarta-feira, 15 de julho de 2026. O Senado aprovou a PEC dos agentes de saúde. A proposta de emenda à Constituição cria regras específicas para a aposentadoria diferenciada. A medida deve gerar um custo extra aos cofres do governo de 2,5 bilhões de reais ao ano. E a Receita Federal libera hoje o pagamento da restituição automática, conhecido como cashback. Serão contempladas pessoas físicas que não tinham a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda 2025. Os Estados Unidos definem hoje se aplica uma nova taxa de 25% sobre produtos brasileiros. O tarifaço deve atingir 21% das exportações brasileiras, deixando de fora apenas itens básicos como carnes, café e frutas. Mais uma seleção finalista da Copa do Mundo 2026 será definida hoje. A Argentina e a Inglaterra duelam logo mais às 4 da tarde em Atlanta para decidir quem pega a Espanha na grande final neste domingo. 9h32. Quando a gente fala sobre futuro, tem um assunto que passa muito pela cabeça de todo mundo, mas que muita gente, acaba empurrando com a barriga. Essa que é a verdade, Breno? Que é a aposentadoria. A verdade é que o tempo, ele passa muito rápido, as regras mudam constantemente e aquela ideia de deixar para pensar nisso só lá na frente pode custar muito caro. Mas como se preparar de verdade para
para a aposentadoria, né? O que nós devemos saber? Qual é o processo que a gente deve seguir para dar entrada, então, na nossa aposentadoria? Sobre esse assunto, nós vamos falar agora ao vivo, direto do nosso estúdio, com a Patrícia Evangelista, advogada e especialista em direito previdenciário. Doutora Patrícia, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda. Bom dia, que prazer imenso estar participando desse programa, fazer uma prestação de serviço público, porque explicar regras de aposentadoria, como dar entrada no benefício, o que fazer, é algo muito importante, porque o brasileiro ele tem uma dificuldade de acompanhar esse ritmo desenfreado de tanta reforma, de tanta regra, e tantas regras que são progressivas, que vão aumentando a cada ano que passa. Então, por isso que nós estamos aqui, para tirar todas essas dúvidas. Bom, a gente acompanhou agora há pouco, antes da previsão do tempo, uma reportagem falando sobre as regras. A idade mínima, né, para a aposentadoria de homens e mulheres, mas eu queria que você pudesse reforçar para a gente, relembrar então, doutora, porque como nós falamos, depois da reforma, muita coisa mudou, né, principalmente a idade. Então, tira pra gente mais uma vez a dúvida, reforce pra gente, mulher tem que se aposentar com quantos anos? Agora não é por idade, é por tempo de contribuição? E os homens, o que mudou? Muito legal a pergunta, porque assim, a gente tem que deixar bem claro que a ideia central da reforma da Previdência foi eliminar a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Porque o Brasil é um dos últimos países do mundo que trabalha com essa aposentadoria exclusiva, né? Então, a maioria dos países trabalham com uma idade mínima e um tempo de contribuição mínimo, tá? E aí, a ideia central é essa da reforma. Então, a reforma, ela trouxe 5 regras de transição com a ideia de ou você tem que ter mais tempo de contribuição e ter uma menor idade, ou ter mais idade e um menor tempo de contribuição. Até que futuramente, só irão se aposentar os homens aos 65 e a mulher aos 62. Fazendo uma ressalva que essa diferença de idade, ela foi feita a partir da reforma e ela diminuiu o tempo, né? Porque a gente tinha, a mulher e o homem, tinha uma diferença de 5 anos, né? Então, antigamente, a mulher se aposentava com 30 anos, o homem com 35, e de idade, 60 anos e o homem 65. O do homem foi mantido 65, mas o da mulher foi aumentado 2 anos. Então, as mulheres tiveram um grande prejuízo na reforma da Previdência porque tiveram 2 anos aumentado nessa idade, tá? Sobre qual argumento? De que a mulher vive mais do que o homem comprovadamente. Tem uma expectativa de vida maior do que o homem. Então, se a gente pegar todos esses fatores, a reforma da Previdência, ela criou regras de transição. Vamos imaginar o que é uma regra de transição. Eu tô um pouquinho na lei antiga e um pouquinho na lei nova. Então, quando eu dou explicação para os meus alunos, eu falo, você imagina que uma regra de transição eu não pego a reforma total, mas eu pego um pouquinho do que já existia e um pouquinho do que vai ficar, tá? Isso são regras de transição. O governo cria 5. Vamos tentar, de uma maneira resumida e bem elucidativa, falar sobre isso para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo. A primeira regra de transição criada pelo governo chama regra de transição do 50%. O que é isso, doutora? Olha, são aquelas pessoas que estavam há 2 anos para se aposentar quando veio a reforma da Previdência. Então, para aquelas pessoas que estavam com o pezinho na aposentadoria, o que o governo fez? Ele exigiu que você tivesse 35 anos para o homem de contribuição, 30 anos para a mulher, né? Que era o que existia. Então, a mulher, ela tinha que estar com 28 e o homem com 33. Tinha que estar faltando 2 anos para a aposentadoria. Então, para essas pessoas, você poderia, quando completasse o tempo, pagava o pedágio de 50% e não tinha necessidade de uma idade mínima. Então, essa regra de transição era só para quem estava próximo a se aposentar na reforma no dia 13 de novembro de 2019. Para ser justo. Exatamente.
Por quê? Porque mudou completamente as regras e para não prejudicar quem já estava prestes a alcançar, então eles aliviaram não determinando uma idade mínima, ok? As demais regras funcionam da seguinte forma. Tem a regra de transição do 100%. Aí o que é isso? Então eu preciso pagar 30 anos a mulher, 35 anos o homem, pagar um pedágio de 100%. O que é isso? Dependendo do tempo que você tinha na reforma da Previdência. Então vamos pegar um exemplo. O homem que tivesse 33 anos de contribuição, quanto faltava para ele alcançar os 35? 2. Então nessa regra de transição de 100%, ele vai ter que pagar 35 mais 2. Então ele precisa ter 37 anos de contribuição. Opa, mas não é só isso. Também tem que ter uma idade mínima. 60 anos para o homem e 57 anos para a mulher. Então vocês percebem que nessa regra, olha que coisa importante. Eu vou me aposentar antes dos 62 a mulher e o homem antes dos 65, porque é 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Só que eu preciso ter mais tempo de contribuição. Vê como o governo não é bonzinho? Ele não é bonzinho. Ele me aliviou na idade, mas ele aumentou o meu tempo de contribuição para ter mais renda, né, guardada ali nos cofres da Previdência Social para justificar a concessão do benefício ali na frente. As demais regras, tá? São duas que são praticamente conjuntas, são praticamente iguais. Tempo de contribuição com idade mínima. Sim. E a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, precisa ter 15 anos de contribuição, 62 anos a mulher e 65 anos o homem. E na tempo de contribuição com idade mínima, também precisa ter a idade, que seria 62 anos a mulher e 65 anos o homem, só que na primeira opção precisa só ter os 15 anos de contribuição. E na segunda tem que ter o tempo mínimo de 35 para o homem e 30 para a mulher. Fora essa regra, para a gente poder finalizar pelo menos as regras de transição, a gente tem aqui a tabelinha que a gente chama de tabela progressiva de pontuação. O que é isso? Então, assim, é a soma do tempo de contribuição com a idade mínima. Só que ela é progressiva. A cada ano, a gente aumenta 2 pontos, porque aumenta 1 ano de idade, 1 ano a mais de contribuição. E essa regra progressiva, ela aumenta 1 ponto por cada ano. Então, se eu preciso de 96 pontos esse ano, o próximo ano vai ser 97, 98, 99. Só que eu vou também alcançando um ponto a mais, porque eu adquiro 2 pontos por ano completo, porque eu estou aumentando a minha idade, aumentando o meu tempo de contribuição. Então essas foram as regras criadas pelo governo e, em resumo, a gente percebe, ou tem que ter maior tempo, ou tem que ter uma idade mais avançada. Gente, é impressionante, né? Como a doutora, ela tem tudo na cabeça, todas as regras. Não, maravilhoso, né? Nós estamos falando ao vivo, direto do nosso estúdio, com a Patrícia Evangelista, advogada especialista em direito previdenciário. Você que tem alguma dúvida, pode mandar pra gente no nosso WhatsApp 11 3226 1111. E já temos, né? Já temos. Clélia Alice, bom dia. Já começo com uma dúvida. Eu trabalhei em uma empresa que encerrou os serviços. Faliu. Como eu consegui... PPP dessa empresa? empresa. O PPP dessa empresa. O tempo que trabalhei nela diminuiria quase 1 ano... É isso, Tabata? 1 ano e meio para eu me aposentar. Legal. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o documento que a gente tem que apresentar para o INSS para informar condições especiais de trabalho. Então, se eu trabalho em condições especiais, insalubres, penosas, periculosas, ele pode diminuir o meu tempo de contribuição, né? Por quê? Ou eu converto ele em 20% para a mulher e 40% para o homem, ou eu me aposento na especial com menos tempo de contribuição, com 25 anos contínuos, provando que eu trabalhei em condições especiais. Então, esse documento chama PPP porque ele é um documento técnico que a empresa fornece. O que aconteceu? Quando a pessoa sai da empresa e ela trabalhou em condições especiais, ela tem que exigir que a empresa entregue esse documento.
Porque depois, se a empresa fale, fica mais difícil de ela fazer a prova. O que a gente pode dar de dica para essa pessoa, já que a empresa faliu, ela não existe mais? Vamos pegar exemplos, por exemplo. Se ela tiver fotos do local de trabalho, ela pode procurar o sindicato da categoria profissional para ver se o sindicato não tem algum laudo coletivo que tenha sido feito naquela empresa descrevendo todas as atividades dos funcionários, as funções, um LTCAT, né, que também é um laudo que geralmente a empresa é obrigada a ter, e às vezes esses documentos eles ficam retidos no sindicato, o sindicato fica com uma cópia. É uma forma de você tentar instruir pelo fato de você não ter o documento. Outra ideia legal que a gente pode dar é verificação no holerite. Porque às vezes nos olerites antigos tem o adicional de insalubridade, por exemplo. Eu recebi o adicional pelo fato de eu estar trabalhando em condições especiais de trabalho. Já é uma prova. O ambiente é uma presunção de que o trabalho era insalubre. Então, se eu recebi um adicional de insalubridade, significa que a empresa reconhecia que a minha atividade era especial. Então, todos esses documentos que eu estou dando de dica aqui servem para a gente montar um dossiê para substituir o fato de que a empresa não tem mais. O que pode ser feito também? Utilizado uma prova emprestada. Alguém entrou com uma ação trabalhista, algum funcionário que trabalhava na mesma função, no mesmo setor. Foi feito um laudo das condições de trabalho, eu posso utilizar esse laudo como uma prova emprestada para facilitar a minha aposentadoria, no caso dela. Tá bom? Então essas são as dicas que a gente pode dar. Boa, Clélia, se você ficou com alguma dúvida, logo depois que o Relógio Rádio e TV termina, a nossa produção, ela já publica no nosso canal do YouTube Hit TV. Então você pode acompanhar, assistir tudo de novo na íntegra. Então ficou com alguma dúvida? Ai, qual foi o documento mesmo que a doutora falou? O que eu preciso mesmo fazer? Pode ir lá então, canal no YouTube Hit TV, acompanha na íntegra, vai lá na minutagem, tentando encontrar onde está a sua pergunta certinho para você rever. Anota tudo que a doutora falou, pronto, não tem erro, só seguir as orientações. Tem mais? Tem mais, Cadê? tem mais dúvidas no nosso WhatsApp. Eliane, bom dia, que alegria ter vocês em nossas manhãs. Sou professora do município de São Paulo, ingressei por um concurso público em 30 de setembro de 2004. A minha data de nascimento, 27/6/64. Quando poderei me aposentar e como será calculado o salário após a aposentadoria? Olha, a gente precisa primeiro saber da Eliane se ela é servidora pública efetiva ou se ela é uma servidora que prestou um concurso, mas contribui para o INSS, porque são regras completamente diferentes. Os servidores públicos têm regras de aposentadoria são próprias, tem algumas exigências, por exemplo, eles têm que ter um tempo mínimo de contribuição como servidor público. Tá? Então ele tem que ter pelo menos 20 anos de serviço público, 10 anos no cargo em que se dará a aposentadoria e 5 anos na mesma função. Então, como são regras diferentes, se ela puder depois passar só informando se ela contribui como servidora para o INSS, com carteira assinada, ou se ela é servidora efetiva, que a gente consegue responder um pouco melhor. Tá Então bom a pergunta? faz isso. Como que é o nome dela mesmo? Eliane, né? Eliane. Então faz isso que a doutora passou para ela poder te responder direitinho, tá bom? Se você tiver mais dúvidas, quiser compartilhar com a gente, com a doutora, o seu relato, tá tendo alguma dificuldade para dar entrada na sua aposentadoria, quer saber, assim como a Eliane, quando você vai poder se aposentar, manda no 11 32 26 11 11. A pessoa, doutora Patrícia, que, por exemplo, trabalhou 5 anos insalubre e demais anos agora fora da insalubridade, aqueles 5 anos conta mesmo? Sim, sim. Se for antes da reforma da Previdência, conta. Porque nem sempre a pessoa consegue trabalhar o tempo todo em atividade especial. Então, é possível fazer a conversão. Para o homem, você ganha 40% e a mulher ganha 20%. Maravilha. Agora, doutora, qual tem sido o maior erro, o mais comum, mais prejudicial que as pessoas cometem hoje por falta de informação na hora de pedir o benefício? Olha, é muito importante a gente saber que para dar entrada no pedido de aposentadoria, antes é preciso fazer todo um estudo,
tá? Por quê? O INSS, ele tem um sistema, hoje ele é todo virtual, existe um aplicativo, né, que é o aplicativo do Meu INSS. Você pode consultar o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Cada um de nós que somos contribuintes da Previdência Social, temos o nosso próprio cadastro. Então, o que a gente tem que verificar primeiro? Verificar se todos os períodos que eu trabalhei estão no meu CNIS, se estão lá anotados, se tem data de entrada, se tem data de saída, se todos os valores de contribuição estão lançados, porque muitas vezes algumas empresas descontam do Olerite e não repassam para os cofres da Previdência Social. Né? Isso, inclusive, é um crime, apropriação indébita, que não pode ser feito, que foi descontado do trabalhador e tem que ser repassado aos cofres. Mas acontece muito, né? Da pessoa ter trabalhado 10 anos e às vezes falta 2 anos, 3 anos de recolhimento. Né? E isso prejudica o cálculo da aposentadoria lá na frente, porque naqueles meses em que não tiver recolhimento, o INSS lança o valor do salário mínimo vigente da época, do ano. Então, a gente precisa fazer a verificação de tudo isso. Verificar se todos os períodos que eu trabalhei estão constando, verificar se todos os salários de contribuição estão lá presentes. Porque se você fizer uma análise, um planejamento previdenciário primeiro, quando você for dar entrada no pedido de aposentadoria, você já sabe toda a documentação que você precisa acostar, tudo que você precisa pedir para retificar, para informar, para acrescentar. E aí faz com que, se você faz o protocolo com a documentação perfeita, você facilita para o analista da Previdência Social poder conceder ou não o benefício. Olha, 9h49, nós estamos falando hoje sobre a aposentadoria, tirando todas as suas dúvidas sobre como dar entrada na aposentadoria. Falaremos daqui a pouquinho com um educador financeiro aqui também no nosso estúdio sobre como se planejar financeiramente para a aposentadoria. Mas eu quero antes trazer aqui uma informação e a doutora vai comentar também sobre o assunto, porque as aposentadas podem receber até 15% a mais no benefício. Olha só, por quê? Está em avaliação no Congresso uma proposta que cria um bônus por filho para milhares de seguradas. Nós vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem. Daqui a pouquinho voltamos com a doutora Patrícia Evangelista, advogada e especialista em direito previdenciário. 9h50. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados pretende compensar financeiramente os impactos da maternidade no histórico de contribuições previdenciárias de mulheres. A ideia é que as mães aposentadas pelo INSS possam receber um acréscimo no valor de seus benefícios mensais. Estatísticas demonstram que a dedicação das mulheres às tarefas do lar supera a dos homens, em quase 10 horas semanais. A ideia é estabelecer um bônus financeiro de 5% por filho, limitado a 3 dependentes, como uma forma de reconhecimento e compensação na trajetória profissional e nos salários das mulheres. Com isso, se aprovada no Congresso, as beneficiárias podem receber o valor com um acréscimo financeiro de até 15% nos vencimentos. O objetivo central da proposta é reduzir os efeitos de longo prazo que a criação dos filhos provoca na vida das mães, como afastamentos temporários do mercado, necessidade de jornadas de trabalho reduzidas e, consequentemente, menor tempo de contribuição para a Previdência. Esse esforço a mais em casa acaba gerando desigualdades salariais acumuladas ao longo dos anos, resultando em aposentadorias significativamente menores para as mulheres na terceira idade. O projeto de lei já recebeu um aval na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Apesar do avanço em Brasília, é fundamental destacar que a proposta ainda não altera as regras atuais da Previdência Social e não está em vigor. Antes de seguir para a sanção presidencial, o texto precisa passar por uma longa análise obrigatória nas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania, para só então ser votado no plenário da Câmara e do Senado. 9h52. Doutora Patrícia, qual a sua análise sobre essa proposta?
Eu acho que ela seria excelente. Ela conseguiria, de uma certa forma, reduzir as desigualdades que existem entre a mulher e o homem. E é muito importante a gente falar que ainda existe uma diferença, principalmente salarial, entre o homem e a mulher que exercem a mesma função. Né? Então esse projeto, de uma certa forma, ele conseguiria aliviar essa desigualdade e permitir que a mulher realmente receba um benefício mais justo. Mas vocês verificaram pelo próprio contexto aí que ele tem que ter todo um trajeto para que ele seja aprovado, tanto das comissões, como ele tem que passar pelas 2 casas legislativas, que é o Senado, a Câmara, ter o sancionamento do presidente da República para depois ele ser aprovado. O que eu acho, não que eu queira ser pessimista, mas eu acho meio difícil, porque o que a gente vem percebendo é que com as reformas da Previdência, o que vem sendo feito é retirado direitos ao invés de aumentar direitos. A não ser que seja uma coisa muito excepcional. A gente gostaria muito que fosse aprovado, mas eu acho bem difícil pelo contexto que a gente tem hoje no Brasil. Vamos continuar acompanhando, né? Para trazer, então, mais novidades. Esperamos que nosso pessimismo não se concretize, Exatamente. Né, doutora? Agora, você comentou sobre os maiores erros, os mais comuns. Qual que é o maior risco de uma pessoa ela dar entrada na aposentadoria sozinha, sem uma orientação de um profissional, ela indo direto ali no aplicativo Meu INSS, sem uma análise prévia? Olha que interessante, eu tenho percebido, né, no meu dia a dia como profissional, que a maioria das pessoas, elas entram no aplicativo, elas fazem a solicitação do benefício sem saber sequer quais documentos elas devem necessariamente juntar no protocolo inicial. Então, e o que acontece com isso? Isso acaba retardando ou até gerando um indeferimento do benefício. Por quê? Porque alguns documentos são essenciais para você protocolar o seu benefício. Vamos dar um exemplo? Documentos pessoais. Então, eu preciso juntar um documento com foto. E olha, outra dica importante. O documento tem que ter biometria hoje. A pessoa, para dar entrada na aposentadoria, em qualquer benefício previdenciário, seja uma pensão por morte, um benefício por incapacidade, ela tem que estar com documentação que tenha biometria. Ou tem que ter o RG novo, né? Um documento novo hoje, que só vem o CPF, não vem mais o RG, né? Tem outro nome. Ou ela tem que ter título de eleitor atualizado, senão ela nem consegue ela dá entrada e já vem uma exigência do INSS, porque sem biometria hoje, eles não concedem mais benefício. Do título de eleitor que você mencionou, não pode ter pendência? Não. Com a Justiça Eleitoral também? Não. Ou não tem nada importa, a ver? Aí não tem nada a ver, tá? tá? Só apresentar A única documento. coisa que pode dar pendência de receber benefício previdenciário é irregularidade de CPF. Tá? Alguma dívida, alguma coisa, ou que o CPF esteja irregular, porque aí isso é motivo de bloquear pagamento do INSS ou de conceder benefício. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo documento que é essencial, a pessoa tem que juntar tudo que ela trabalhou. Então, assim, eu trabalhei, eu tenho que juntar minhas carteiras de trabalho. Elas têm que estar todas escaneadas, tá? E serem encaminhadas no protocolo da aposentadoria. Eu trabalhei pagando como autônoma, como facultativa. Não tem uma parte dos recolhimentos, tem que juntar a cópia dos carnês com o pagamento para a Previdência Social. Então, são documentos essenciais que, se você não junta, o INSS ou vai abrir uma exigência e vai demorar muito mais tempo para poder analisar e conceder aquele benefício, ou ele pode indeferir de plano. Então, a falta de informação, de não ter um profissional habilitado, de não saber como agir, nem sequer como juntar esse documento, porque a gente às vezes está falando de pessoas que têm mais idade, que não têm facilidade de trabalhar com aplicativo, de fazer documento em PDF. O documento ele tem que ser
ou em PDF, né? Ou numa formatação que é aceita pela Previdência Social. Então, essas dicas são muito importantes para que a pessoa não tenha ou o benefício retardado, ou seja, retardado no sentido de que vai ter uma exigência, vai demorar mais tempo para ser concedido, ou de que ela pode ter o benefício indeferido por falta da documentação básica necessária. Bom, 9h58, a gente vai fazer uma pausa no bate-papo com a doutora Patrícia Evangelista para acompanhar agora a mensagem de fé desta manhã. Mensagem de fé. Olá a todos vocês aí ligados nesta programação abençoada. Pastora Juliana Viana, pastora aqui da nossa Igreja Internacional da Graça de Deus, da nossa sede estadual aqui em Goiânia, Goiás, diretamente aqui do Goiás, para te trazer uma palavra especial ao seu coração. Você que me ouve neste momento não é por acaso. Você tem com certeza uma bênção para receber através desta palavra. E eu quero falar com você que está debaixo de uma tentação. Você que diz, pastora, é tentação, né, na minha vida financeira, é tentação na minha família, é tentação nas minhas emoções, na minha vida espiritual, e eu quero ser livre. Olha, a palavra de Deus diz em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, está escrito que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. A Bíblia diz antes, com a tentação, dará para você o escape, para que você a possa suportar. Olha, para cada tentação, Deus envia um escape. E olha, Jesus que foi tentado em tudo, a Bíblia diz que Ele pode socorrer os que estão sendo tentados. Então, clame a Jesus, receba o escape de Deus por essa palavra, hein? E olha, eu estou aqui na Avenida Anhanguera, 5.710, setor central de Goiânia. Que Deus te abençoe. 10 horas em ponto agora. Vamos acompanhar as mensagens que estão chegando no nosso WhatsApp para a doutora Patrícia Evangelista responder as dúvidas. Amélia e Cláudio mandou o seguinte. Bom dia, gostaria de saber se quem nunca contribuiu com o INSS pode se aposentar e quais são as regras. Vamos lá, não consegue se aposentar, né? A gente tem que pensar que a característica principal da Previdência Social é a contributividade. Quem não contribui não tem direito a benefício previdenciário. O que existe hoje é o benefício assistencial, né? Que ele é conhecido como LOAS, né? Porque ele é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social, que é o amparo ao idoso, ao deficiente, em que a pessoa tem que ter 65 anos, mais de 65 anos, e tem que ter uma renda per capita familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Nossa. Ele é um benefício de natureza assistencial, devido, entre aspas, no termo da palavra, assim, na acepção jurídica de pessoas que são pobres na acepção jurídica do termo, ou seja, pessoas que não têm condições de ter a própria subsistência. Aí é concedido esse benefício. Esse benefício, hoje, a gente consegue, inclusive, 2 benefícios assistenciais na mesma residência. Antes a gente não conseguia, podia ser só um. Então, se for 2 benefícios, 2 idosos, né, ou 2 deficientes na mesma casa, podem até acumular benefício, mas tem que depender da renda per capita, tem que estar escrito no CAD único, tá? E tem que comprovar que a renda realmente é inferior a 1/4 do salário mínimo. Ele não é um benefício previdenciário, ele é assistencial, tá bom?
E temos mais mensagens no WhatsApp. O Sérgio mandou: bom dia, tenho 60 anos e mais de 35 anos de contribuição. Posso me aposentar? Então, provavelmente, se ele tem mais do que 35, ele deve estar prestes a alcançar aquela regrinha do 100% que a gente falou. Ele precisa ter os 35, pagar o pedágio e ter os 60 anos de idade. Então, 35 ele já tem, os 60 já tem. Mas para a gente saber o pedágio, teria que saber exatamente o tempo que ele tem de contribuição até novembro de 2019 para a gente poder calcular esse pedágio. Mas geralmente, se ele tem contribuição contínua, no ano de agora é aproximadamente 38, 39 anos de contribuição com pedágio, tá bom? Olha que legal esse elo que a gente faz aqui com o telespectador, com o ouvinte, é muito rápido, né? Tem mais mensagem? Tem mais. A Antônia Neiva diz o seguinte: bom dia, parabéns pelo programa, sou de Eunápolis, Bahia. Me aposentei em 2017 por tempo de contribuição, porém eu trabalhava em 2 lugares, mas na época disseram que calculava só um. Posso fazer uma revisão? Olha, vamos lá. Quando a gente trabalha no mesmo período em 2 lugares ou até 3 lugares, o tempo é um só. Mas o valor da aposentadoria, o cálculo tem que ser feito sobre a soma dos 2 salários. Então, por exemplo, se a pessoa ganhava R$1.000 numa empresa e R$1.000 na outra, o período é um só de trabalho, mas o valor da aposentadoria tem que ser lançado R$2.000, a soma dos 2 salários, tá? Então, o que ela precisa verificar? Se realmente foram lançados os valores corretos com a soma dos salários dela. Se não tiver, ela tem que correr para dar entrada nessa revisão, porque olha que dica importante. A gente tem prazo para entrar com uma revisão de aposentadoria. 10 anos da data que o benefício foi concedido. 10 anos. Como foi em 2017... Então ela tem que correr até ano que vem só. Exatamente. Se tiver algum erro na aposentadoria dela, ela só pode dar entrada até o ano que vem e ela recebe os últimos 5 anos de atrasado se ela ganhar ação judicial. E esse caso, né, doutora, os 2 registram em carteiras. Se for um PJ, por exemplo, desses 2 empregos... Então, vamos lá. Olha que é legal você ter perguntado isso, que é uma dúvida muito recorrente. A gente só soma os valores quando é a mesma categoria profissional. Então, se eu tenho 2 empregos CLT, o valor é somado. Agora, se eu sou CLT numa empresa e trabalho como PJ em outro momento, contribuindo também como PJ, aí os valores não são somados, porque não é a mesma categoria profissional. Aí é considerado o período, a proporcionalidade do que você pagou como CLT e a proporcionalidade do que você pagou como PJ. Então, tomar cuidado com isso, porque tem muita gente que tá pegando, por exemplo, eu ganho 5.000 e tá fazendo o pagamento como autônomo concomitante, achando que na hora que for se aposentar, vai ser somado os valores, e não vai ser. Olha, gente. Tá? E é importante também a gente falar que a Previdência, ela trabalha com salário mínimo, sempre o salário mínimo vigente, que é o 1.621 agora, e com teto máximo, 8.475,55. Ninguém recebe mais do que isso no INSS, tá? O valor do teto da Previdência é 8.475,55 reais, tá bom? Temos mais dúvidas no nosso WhatsApp. A Cláudia Ramires mandou o seguinte: bom dia a todos. Tem algum caso em que a pessoa não conseguirá se aposentar, mesmo tendo contribuído muitos anos? Pergunta importantíssima. Então, tem algum caso em que a pessoa não conseguirá se aposentar, mesmo tendo contribuído muitos anos? Então, pode acontecer se ela, mesmo tendo contribuído muitos anos, ela não tenha preenchido as regras vigentes da aposentadoria no país, né? Mas, via de regra, se ela tiver contribuído muitos anos, mesmo que tenha parado de contribuir, por exemplo, a mulher hoje, se ela tiver 62 anos e 15 anos de contribuição, mesmo que esses 15 anos tenha sido feito lá atrás, e que ela tenha, depois casou. É muito comum a mulher casar, ter filhos e tinha uma atividade profissional e depois para de trabalhar e vai se dedicar às coisas de casa, do lar. Mas se ela tiver os 15 anos recolhido, mesmo que tenha sido lá atrás, que ela não tenha mais qualidade segurada, se ela implementar os 62 anos e os 15, ela pode se aposentar.
Então, é para deixar muito claro, para aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, você não precisa ter qualidade segurada e estar contribuindo para a Previdência Social, tá bom? Temos mais uma pergunta no 11 3226 1111. Antônio Brito participa com a gente. Antônio, bom dia. Ele mandou: bom dia. As contribuições em GPS recolhidas em atraso devem ser consideradas ou computadas no momento da aposentadoria, doutora? Olha, essa também é uma perguntinha que está gerando muito problema na Previdência Social. Depois da reforma da Previdência, não podemos mais fazer recolhimento retroativo se tiver passado mais de um ano. Vou explicar. Por exemplo, então eu tinha feito um recolhimento em 2003, tá? E aí eu vou agora, de 2003 até 2005, eu fiquei sem recolher. Então eu vou lá e faço o recolhimento desses 2 anos. O INSS não vai aceitar. Ele vai receber o pagamento, porque ele é esperto, ele vai receber, mas na hora de computar na aposentadoria ele não vai aceitar. Por quê? Porque ele só aceita agora, depois da reforma da Previdência, desde que não tenha passado mais de um ano. Então, se eu tivesse ficado sem contribuir de 2003 a 2004, eu posso fazer o acerto desse período, porque não passou mais de um ano. Se passar mais de um ano, o que você pagar em atraso, a Previdência Social não vai considerar. E aí você fala assim, mas ela aceitou o pagamento. Ela aceita o pagamento. E pode isso? No INSS, eles podem tudo. Por isso que a pessoa tem que saber como fazer, tomar cuidado dessas pessoas que não são profissionais da área, que são despachantes, que são pessoas que não entendem de direito previdenciário. Eu já tive caso de cliente chegar no escritório e ter pago 15 anos de uma vez no INSS, como era uma artesã. Eu nunca vou esquecer esse caso. Ela pagou 15 anos ela pagou tudo de uma vez só. Aí, na hora de dar a entrada na aposentadoria, ela teve o benefício negado e judicialmente o benefício não foi concedido porque pagou tudo de uma vez e não podia. Olha. Bom, gente, a dica principal, né, de ouro é: tem alguma dúvida, procure um advogado, então, especialista em direito previdenciário, né, doutora? Como a doutora Patrícia Evangelista, que veio presencialmente aqui no nosso estúdio do Relógio Rádio e TV, a quem nós agradecemos demais pela participação, doutora. Muito obrigada. Eu é que agradeço por essa oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Espero voltar outras vezes. Muito obrigada pela oportunidade. A doutora já até se convidou aqui porque o assunto é muito amplo, muitas dúvidas, muitas questões. É muito abrangente, né, doutora? Muito. A gente pode falar sobre benefícios por incapacidade, pensão por morte, salário e maternidade. Nossa, é uma infinidade de coisas que a gente pode falar na área da Previdência. Já está convidado. Vai voltar. Vai voltar. Nossa produção vai falar contigo, doutora. Muito obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço. Um ótimo mais trabalho. uma vez, tá? Obrigado, tudo de doutora. bom para vocês, a todos os ouvintes e a todos os telespectadores. Muito obrigada, doutora. Gente, 10 horas e 10 minutos agora no horário de Brasília. A maioria dos deputados, meu Deus, dos aposentados, corrigindo aqui, olha só, a gente está falando de aposentadoria, a maioria dos aposentados ainda são os principais responsáveis pelo sustento da casa. Isso é o cenário aqui do Brasil, viu? Muitos precisam até continuar trabalhando para dar conta do orçamento mês a mês. Vamos acompanhar mais agora na reportagem. Em muitos lares brasileiros, a participação do idoso na renda familiar é cada vez mais forte. Levantamento realizado em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Paulistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostra que 91% dos brasileiros com mais de 60 anos contribuem financeiramente para o sustento da casa, sendo que 52% são os principais responsáveis, um aumento de 9 pontos percentuais em relação a 2018. Entre os que continuam trabalhando e já estão aposentados, 71% dos idosos mencionaram a complementação da renda como principal motivo. 56% querem se sentir produtivos e 50% buscam manter a mente ocupada. Hoje os idosos são mais ativos, têm mais autonomia financeira e trabalham por mais tempo, seja por necessidade ou porque se sentem dispostos e mais felizes.
De acordo com o levantamento, 46% dos idosos exercem alguma atividade profissional, um aumento de 10 pontos percentuais em relação a 2018. Em média, estes idosos pretendem trabalhar até os 74 anos. Bom, 10 horas e 12 minutos agora no horário de Brasília. Breno, você ficou mais otimista ou não depois dessa conversa com a doutora Patrícia? Olha, foi bem esclarecedor, ao menos, muito, né? É claro que a realidade é dura após a reforma, né? Tem muita gente que desanimou, viu? Pessoas a partir dos 30, 40, 50 anos, fica até na dúvida, será que vale a pena mesmo se aposentar, né? Pensar em contribuir, entende? Ou investe o dinheiro, né, mês a mês que você recebe do seu salário, faz uma renda extra para poder se aposentar. O que a gente faz, né? Pensando nesse assunto, porque nós entendemos a parte burocrática, né? Com a doutora Patrícia Evangelista, a parte dos direitos, o lado burocrático da aposentadoria. Só que agora, para a gente garantir um futuro com mais segurança, né, tranquilo, a lei e o INSS, eles são a metade do caminho. A outra metade precisa de planejamento financeiro. Como poupar sem passar aperto neste momento, no presente, para que lá na frente você fique tranquilo, coloque a sua cabeça no travesseiro e não fique correndo, tentando achar uma forma de pagar as contas, né? de dar conta, porque a gente sabe que lá na frente, muitas vezes, ninguém quer se aposentar trabalhando mais do que trabalhou a vida inteira. De jeito maneiro. Você quer ter tranquilidade, você quer viajar, quer curtir seus netinhos, a sua família, quer, né, diminuir o ritmo, que é tão acelerado, desacelerar, né? Ninguém quer passar sufoco. Bom, sobre esse assunto agora, nós recebemos aqui no nosso estúdio, ao vivo, Ricardo Baldini, educador financeiro. Ricardo, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Muito bom dia, tudo bem, Breno? Meu nome é Ricardo Bandini. Bandini. Vou pedir para nossa produção corrigir, inclusive, no nosso GC Bandini. Muito bem. É importante, porque depois o povo vai procurar lá na rede social, né? Então hoje é assim, não tem jeito. E acontece muito isso daí, Bandini, Baldini, às vezes na escrita ali, tá muito perto as letras ali, eles trocam. Mas bom, é Bandini. Já fazendo a correção, Ricardo Bandini, para você já procurar aí nas redes sociais. Super italiano aí, né? Vamos lá, então, Ricardo. Muita gente acha que para conseguir se aposentar com tranquilidade tem que ser uma pessoa que ganha muito bem, né? Ao longo da vida. É só rico, é só uma pessoa que teve uma vida muito boa. É possível se aposentar ganhando aquele salário razoável ou um salário mínimo? Tem como planejar a aposentadoria? Sim, é totalmente possível. Não você fazer investimentos, você construir sua aposentadoria, não está muito ligado ao que ganha. Está mais ligado a como você gasta. Então, não importa o quanto você ganha, é como você gasta. Então, eu acho que todos nós, ou a maioria da população, sempre tem um vizinho ou uma vizinha que você julga que ganha menos do que você e faz mais coisas. Por que ela consegue e a gente não consegue? Então, não está muito ligado ao quanto você ganha, é como você gasta. Então, eu costumo falar de uma fórmula bem bacana que você pode construir, é uma meta, né? Não seria uma coisa para amanhã, que é o 50-30-20. O 50-30-20 seria assim, você pega os seus ganhos e separa em 50% em sobrevivência, que seriam as contas fixas, a sua sobrevivência. E 30% é o seu estilo de vida. Aí você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode até rasgar esse dinheiro se você quiser, mas a gente não faz isso. Então, 30% é o seu estilo de vida. Então, ali está incluso passeio, lazer, algum lanche, um passeio no parque, no teatro. O cuidado pessoal também está ali incluso. E 20% você guarda para aposentadoria e sonhos. Então, essa é uma divisão bem bacana e nunca vai faltar grana se você fizer essa divisão. É simples, é fácil? Não.
Por que não é fácil? Porque 80% das nossas decisões de compra são emocionais. Então, esse é o ponto, viu, Ainda mais Ricardo? Que a hoje, gente né? ouve muito falar. Exato. Né? Exato. E vários convidados falam isso também, a mesma coisa que você, para ver como é unânime, né? A linha de pensamento. Nós somos muito emocionais. Né? Exato, E os exato. nossos gastos, então, eles são muitas vezes por impulso. Exato. Na realidade, a gente se sabota num certo nível. Por quê? Você decide emocionalmente, mas justifica racionalmente. Você transforma o eu quero em eu preciso. E aí que não acontece a divisão do 50, 30, 20, porque você carrega os 30% mais do que deveria. Então, os 50% até fica em 50, 60, 55, e você pega os 30 e transforma em 45. E você, ao invés de ser 100%, que seria ganha 100, gasta 100, você está ganhando 100, gastando 120. Porque você carregou a parte emocional da divisão, que é os 30%. Ô, Ricardo, e qual seria o primeiro passo, então, para começar? Legal. Então, assim, como que eu começo? Você tem que... Imagina que você está com uma dor no seu corpo. Você vai buscar um clínico geral. É o primeiro passo. Eu vou buscar um clínico para ver o que está acontecendo, porque eu estou sentindo uma dor, eu não sei o que é. Esse clínico geral, ele vai falar o seguinte: olha, você precisa fazer um exame de sangue. Eu não posso dar o diagnóstico aqui agora. Então, esse exame de sangue, você vai fazer, traz de volta. Agora sim, o clínico vai falar: não, eu agora vi aqui que o colesterol está alto. A partir desse momento que você não sabia, agora você sabe, você vai se medicar. Aí você sai do consultório com a receita. Você concorda que ainda é uma escolha comprar o remédio ou não? Isso é verdade. Ainda é uma escolha. Então, você escolheu ir no médico, bacana. Você Tem um diagnóstico. fez um diagnóstico, você resolveu passar por certos bloqueios e fez o exame de sangue, beleza. E agora você tem o remédio. Também ainda é uma escolha tomar o remédio. Nas finanças é a mesma coisa. Então, quando você vai procurar um educador financeiro, você quer começar a iniciar uma construção de uma aposentadoria, é o raio-x financeiro. E as pessoas fogem dele, porque não quer ver a fotografia, porque julga que a fotografia está feia. Então, eu não quero ver esse porta-retrato. Eu não quero ver isso. E pode exigir mudança. Mudanças, principalmente na parte dos 30%, que é o comportamento. Então, é aquele tal negócio: eu tenho várias coisas gostosinhas na minha vida e eu não quero abrir mão. E não estou falando de cortar. Cortar é o último item da educação financeira. Você tem duas etapas antes de cortar. Só que não quer ver a foto porque acha que vai cortar. Então, você se sabota. Eu não quero ver a foto. Milhares de pessoas estão baixando planilha, estão baixando aplicativo, estão vendo os aplicativos dos bancos. Isso é só a foto, é o raio-x. Só que ele olha assim, tô lascado. Então, não vou em frente. Essa foto tá feia. A parte emocional fala: não, mantenha isso porque tá muito bom na tua vida ainda. Mesmo você sabendo que tá consumindo um pouco mais do que pode. Gente, dúvidas? Você tem alguma? Quer saber se você está investindo direitinho o seu dinheiro, a sua renda, o seu salário, o seu benefício? Manda pra gente no 11 3226 1111. Nós estamos ao vivo no nosso estúdio com o Ricardo Bandini, educador financeiro. Então pode mandar pra gente. O nosso assunto de hoje é a aposentadoria. Mas não é só aposentadoria, tem que falar já desde agora, do presente, né? Não já falar do futuro. Ou o seu presente já é a aposentadoria, né? Então você precisa fazer esse diagnóstico, como o Ricardo disse, para saber se você está gastando mais do que deve, o que tem de errado. Tem como reverter, sair desse vermelho, desse aperto? Manda pra gente no WhatsApp. Se reeducar, né, Tabata? Se reeducar. Exatamente. Então, assim, agora vamos para o segundo passo. Então, o primeiro passo é a raio-x financeiro. O raio-x financeiro vai mostrar exatamente para onde está indo e o quanto do meu dinheiro. Eu vou seguir as minhas moedas. Seguindo as moedas, você descobre números e descobre comportamento. Porque a conta corrente está gritando o seu comportamento financeiro. O que você compra, o que você consome está onde? Está lá no extrato. Então, realmente, baixa todo o extrato financeiro de todas as contas que você tem e as faturas do cartão.
Não se preocupa com o total da fatura, se preocupa com o que tem dentro da fatura. Ali está o seu eu financeiro, o seu DNA financeiro está ali na fatura. Beleza, então agora que você descobriu para onde está indo suas moedas, você tem um próximo passo, tomar decisões de economia. Você não sabia que o colesterol estava alto, agora você sabe aonde está alto. Então, vamos dizer que a pessoa encontrou lá no seu... Não sabia que ela consumia 6 restaurantes em 30 dias. Ela simplesmente ia no restaurante, mas não computava isso. Ela descobriu que é 6. Agora que descobriu que é 6, faz o seguinte, não corta os 6. Por quê? Há muito restaurante na nossa vida. Então, a família não tem mais restaurante na família. Isso é um erro estratégico, porque nós estamos falando de emoção. A família está acostumada com 6. Se você corta os 6, gera o quê? Estresse. Gera ansiedade, gera algum sentimento ruim, frustração. Pô, mas a gente estava indo, agora não estamos indo mais. Isso é um erro. Então, pega, 6, diminui para 4 e põe 2 no bolso. Ela tem o restaurante e está começando a construir a sua reserva financeira. A reserva financeira, ela é antes de construir a aposentadoria. Então, nós estamos falando da aposentadoria. Isso é longo prazo. Então, antes de se falar em aposentadoria, que é muito importante, vamos nos educar financeiramente. Você tem que provar para você mesmo que você consegue poupar R$10, que você não estava conseguindo antes. Então, assim, 20% objetivo, mas não fica frustrado se agora não consegue 20%. Senão você é que nem emagrecer. Eu foco em emagrecer 10 quilos e não comemoro 100 gramas. Então, você tem que comemorar os R$10. Esse é o maior objetivo. Você tem que provar que você consegue economizar alguma coisa dos 100%. R$10. Provou para o seu cérebro que você consegue poupar, aí o primeiro objetivo financeiro é construir uma reserva financeira. Porque não adianta, a aposentadoria é os 10 quilos. Então, você tem que falar, cara, eu preciso provar para nós mesmos, ou para mim mesmo, que eu consigo poupar R$10 e construir 6 meses do meu padrão de vida. Construiu a reserva, agora você vai pensar em multiplicar essa reserva num bom investimento para a aposentadoria ser boa. A gente tem uma dúvida, já chegou no nosso WhatsApp, o Fábio Anion. Ele mandou o seguinte: bom dia, tenho auxílio doença, faço escola de música para não cair na depressão. Tenho contas a pagar, como vou guardar dinheiro? E aí, Ricardo? Primeiro, parabéns, muito obrigado pela pergunta, né? E você vê que ele tem um quadro emocional aí que está cuidando, ele está indo para a música para amenizar um estresse. Precisa descobrir verdadeiramente a fonte. Porque ele está indo para a música, mas eu tenho certeza que não é só com a música que ele ameniza a depressão. Se ele for atrás das moedas dele, ele vai descobrir a fonte da depressão ou do estresse. E aonde que não é a música está amenizando, mas você concorda que ele tem que pagar a música no final do mês? Ele tem um boleto de música. Então, além do boleto da música, ele tem outros boletos para pagar, que gera uma depressão que ele está indo na música. Mas precisa ver a raiz disso. Vou dar um exemplo. Uma mentorada minha, porque eu sou mentor de mulheres, 100% mulheres. E elas são o quê? Muito emocionais. E uma cliente minha, ela doava 50% do salário. Nós aqui vamos falar, nossa, 50%. Eu, como aplico também a parte de comportamento financeiro, falei o porquê você faz o que faz não podendo fazer. Porque eu me sinto bem, doando para as pessoas, ajudando as pessoas. Falou, que bacana, então seu coração é bacana, você tem um bom coração, né? É cristã, que bacana a sua atitude. Mas eu vou fazer uma pergunta agora, que não tem nada a ver com matemática. Qual foi o seu relacionamento com seu pai na sua infância? Aí ela começou a chorar. Aí você vai para a parte psicológica, comportamental, para entender a raiz. Tá. Então, o que nós estamos vendo na nossa frente é a doação de 50% do salário. Aí a raiz foi o quê? Meu pai não me abraçava, não falava que me ama, falava que eu não queria ter nada na vida. Ela construiu isso como verdade na vida dela e levou para a vida adulta. Financeiramente falando, ela estava se prejudicando, mas para ela estava muito bem. E muitos anos isso. Onde eu achei 50%? Na fotografia. Então, no raio-x financeiro, a gente viu que era 50% o impacto. Aí eu falei, por que está acontecendo isso? Ela compensava a falta de carinho e amor do pai
ganhando abraço e sorriso das pessoas que ela doava a cesta básica. Então ela havia uma compensação. Puxa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é importante, o primeiro passo é a fotografia. Se o Flávio, né? Isso, Fábio Ânio. Se o Fábio agora ele bater uma fotografia financeira da vida financeira dele, ele vai descobrir aonde está indo as moedas. Ele está indo para a música, parabéns por isso, mas precisa ver se ele mantém esse boleto da música pago em dia se ele não fizer essa fotografia financeira. Ele pode ficar tão apertado financeiramente falando que nem vai sustentar a terapia através da música. Então é importante estar saudável em todas as áreas e ter o suficiente para todo mês para sustentar não só a música, como principalmente o lazer. O orçamento doméstico ele tem que ter lazer. Não pode... E as primeiras coisas que as pessoas cortam na fotografia é o lazer. É o lazer. É o lazer. A rede de apoio é cortada. Então você corta psicólogo, corta música, que não vai cortar, por favor. Corta a rede de apoio. Então eu não vou fazer mais o meu personal training, não vou fazer mais passeio, não vou mais na casa dos amigos, eu vou começar a falar um monte de não. E isso é um tiro no pé. É frustrante, né? É frustrante. 10 horas e 28 minutos. Esse é o Ricardo Bandini, educador financeiro. Nós vamos fazer uma pausa bem rápida para acompanhar a previsão do tempo agora na nossa região. E já voltamos ao vivo. Você pode continuar mandando as suas dúvidas, a sua mensagem no nosso WhatsApp 11 3226 1111. Agora a previsão do tempo. Quarta-feira de sol em Rio Branco, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde. A temperatura sobe e vai de 21 a 32 graus. Em São Luís, o dia tem sol. Há previsão também de chuva rápida. A máxima chega a 29 graus e a mínima fica em 24 graus. Sol o dia todo em Cuiabá. Mínima de 20 graus e máxima 33 graus. Em São Paulo, apesar do sol, não esquenta muito. A temperatura varia entre 9 e 22 graus. Céu aberto em Curitiba, mas o frio continua. A mínima é de 9 graus e a máxima 19 graus. Relógio, rádio e TV. Não importa que o inimigo tente me fazer, com fé em Jesus sempre eu vou vencer. A sua mão é forte, ela é minha sorte, me sustenta e me faz vencer. Que Deus lindo e poderoso é o meu Senhor, não perde batalha, é meu Salvador. Só peço a ti, Senhor, a luz do teu amor. Eu sei que as lutas da vida são inglórias, mas o meu Deus é Senhor, é o Rei da Glória, que jamais deixa de estar ao meu lado quando todos dizem que o meu fim chegou. Ele está sempre pronto para me aceitar, por isso o seu nome eu vou invocar, e a vitória Ele vai me entregar. O teu nome é pra mim maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Não há palavras que possam expressar, em teu altar eu vou ofertar o meu louvor, que é fruto do teu amor. O teu nome é pra mim maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Não há palavras que possam expressar, em teu altar eu vou ofertar o meu louvor, que é fruto do teu amor. Eu sei que as lutas da vida são inglórias, mas o meu Deus é Senhor, é o Rei da Glória, que
jamais deixa de estar ao meu lado. Quando todos dizem que o meu fim chegou, Ele está sempre pronto pra me aceitar. Por isso o seu nome eu vou invocar, e a vitória Ele vai me entregar. O teu nome é pra mim maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Não há palavras que possam expressar, em teu altar eu vou ofertar o meu louvor, que é fruto do teu amor. O teu nome é pra mim maravilhoso, Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Não há palavras que possam expressar, em teu altar eu vou ofertar o meu louvor, que é fruto do teu amor. Relógio, rádio e TV. Nesta sexta-feira, o programa Relógio, Rádio e TV recebe uma presença muito especial. Missionário R.R. Soares. Um encontro especial com histórias, bate-papo, respostas às suas perguntas e oração por sua vida. Participe enviando suas perguntas pelo WhatsApp 11 3226 1111. Não perca, nesta sexta-feira às 9 da manhã, Missionário R.R. Soares, ao vivo no programa Relógio, Rádio e TV. Acompanhe pela HIT TV, Canal 1, HIT Notícias e nossa rádio. 10 horas e 34 minutos. Vamos fazer mais um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. Os Estados Unidos desistiram de cobrar uma taxa de 20% sobre produtos de navios que circulam pelo Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump disse que vai substituir o pedágio por acordos comerciais com vários países do Golfo Pérsico. E um acidente com um ônibus de excursão deixou 3 mortos e vários feridos nessa madrugada na rodovia que liga as cidades de Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no oeste de Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, 67 pessoas estavam no veículo que tinha como destino a cidade de Vila Rica, no Paraguai. O Tribunal Superior Eleitoral atualizou a versão atual do aplicativo e-Título, que permite ao cidadão acesso a diversos serviços nas eleições. Uma das principais melhorias está no modo de justificativa. O eleitor poderá comprovar a falta na votação por geolocalização. E a Polícia Federal indiciou 48 pessoas na primeira etapa da operação que apura fraudes no INSS. Entre os nomes está o ex-presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, que teria recebido propinas mensais de R$250 mil. 10 horas e 35 minutos. Nós vamos agora ao vivo com Kleber Werneck, que está no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes, no bairro Água Funda, Zona Sul de São Paulo, porque neste momento ele acompanha a maior feira artesanal da América Latina e puxando esse gancho, só para trazer aqui a importância quando a gente fala de artesanato. Por quê? Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, essa pesquisa ela foi de 2018, não há nenhuma mais recente até então. Essa pesquisa mostrou que pelo menos 21% da população idosa que já se aposentou continua ativa no mercado de trabalho. Segundo o levantamento, 47% dos aposentados que ainda trabalham estão nesta situação por necessidade financeira, ou seja, o valor do benefício do INSS não é suficiente para pagar as contas. E aí, muitos desses aposentados, eles conseguem unir o útil
ao agradável. Então, o artesanato, que é um momento para você se distrair, se desestressar, é uma atividade para desenvolver habilidades, acaba também gerando uma renda extra, uma rendinha extra. Uma alternativa para complementar com a aposentadoria. E é por este motivo que o Kleber Werneck está neste momento na maior feira de artesanato da América Latina. Kleber, muito bom dia para você. As informações contigo, por favor. Bom dia. O Kleber Werneck, junto com o cinegrafista, eles estão se organizando direitinho para entrar ao vivo conosco. Agora sim, Kleber volta com a gente. Kleber, bom dia para você. E aposentadoria, tudo isso tem tudo a ver, tem muito a ver com artesanato. Por isso eu tô hoje aqui, ó, vou pedir pro Serginho mostrar na Mega Artesanato, que é o maior evento de artesanato do país e acontece aqui na Expo Imigrante. Olha quantas mulheres reunidas aqui. Isso não é por acaso não. Afinal, as mulheres, elas compõem a maior força de trabalho do artesanato no Brasil. Cerca de 70% da mão de obra são de mulheres. E olha como elas fazem tudo com muita dedicação, muito carinho. Esse mercado, né, que chega a movimentar 10 bilhões de reais por ano. Mas quem vai falar mais sobre isso está aqui ao meu lado. Eu vou chamar agora, por favor, é a empresária Vilma Penhorati. Ela é artesã empresária. Bom dia, Vilma. Bom dia, bom dia. Bom dia. A gente está vendo aqui as mulheres todas dedicadas e fazendo com prazer. E por trás desse trabalho, esse trabalho muitas vezes começa como um hobby, né? Sim, o meu trabalho sempre foi como hobby. Mas atualmente ele veio como uma fonte de renda, porque eu uso crochê no meu dia a dia. O crochê hoje está em alta, as atrizes estão usando, as modelos estão usando, então o pessoal está consumindo cada vez mais. Muita gente não sabe fazer, acaba encomendando. Agora, quem quer fazer tem que se aperfeiçoar, mas quem não sabe fazer acaba comprando, então você acaba vendendo os seus modelos para as outras pessoas. E ajuda na fonte de renda também. E é prazeroso demais, né? Aqui, por exemplo, tem aula de tricô, crochê, amigurumi. E a Mega toda tem um monte de artesanato. Que a gente tem que usar isso para fonte de renda. Vem para a Mega, aprende e coloca lá fora em prática no seu dia a dia. Olha, a gente viu elas trabalhando, mas você está curioso? Você que nos assiste ou que nos ouve para ver o resultado desse trabalho, eu vou mostrar então aqui, ó. Olha a nossa modelo aqui, ó. Esse foi feito aqui. Fala desse Esse vestido foi feito de crochê com fio charme da Círculo. É um modelo simples, básico, mas que ele é muito vendável. Vou mostrar mais um aqui, ó. Nossa outra modelo aqui, ó, com outro vestido também feito de crochê, né? Feito de crochê, uma modelagem simples, mas que veste super bem. E olha que curioso, tem até um brinquedinho na mão dela, vou pedir para ela mostrar pra gente aqui, ó. Esse daqui é um amigurumi, então o crochê está no vestuário, está na decoração e está nos brinquedos também. Esse aqui é um boneco interativo, um amigurumi interativo, onde a pessoa puxa o chinelinho e o chinelo volta para a boquinha do cachorro, porque todo cachorro gosta de chinelo, né? Muito bonitinho. E olha, eu vou mostrar agora uma pessoa que tem tudo a ver com o tema de hoje no programa. Por favor, olha só a elegância dela. Olha só que senhora mais chique. Tudo bem? Como é seu nome? Vitória Quintal. Bom dia, Vitória. Vitória, queria que você contasse a sua história pra gente. Você é aposentada e começou agora a fazer crochê, tricô e também está vivendo disso. É uma artesã? Sim, eu já vou completar 70 anos. Eu já sou aposentada e hoje eu posso dizer para vocês que a maior parte da minha renda veio através do tricô. Eu dou aulas, né? Eu faço parte do time de artesão da Círculo e é um orgulho. Hoje eu viajo o Brasil inteiro e eu faço todas as lojas de Manaus a Porto Alegre e é uma honra. E uma coisa que eu gosto muito de fazer junto, eu tenho sempre uma bolsinha junto, porque aqui dentro sempre tem um versículo da Bíblia, onde eu levo para todas as pessoas que encontram comigo. Então fala esse versículo pra gente, para deixar aí pro nosso telespectador de ouvir. Por favor? Ó.
ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Já está cobrindo aqui com o crochê, né? Mas promete uma cobertura também espiritual pra gente. Muito legal esse versículo que você deixou. E eu só queria dizer assim pra você, você que faz o tricô ou o crochê, você precisa ser a sua vitrine. Eu não saio na rua sem estar usando uma peça de tricô ou crochê. Em todos os lugares que eu vou, eu estou sempre a caráter. Tá certo, Tabata, tá certo, Breno. Olha, isso aqui é mais que dinheiro. Isso aqui é autoestima, é se sentir jovem, é se sentir produtivo e útil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Arrasou, Kleber. Sensacional, hein? Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui no Relógio Rádio e TV, direto da maior feira de artesanato da América Latina, na São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 1,5, na Água Funda, Zona Sul de São Paulo. Nós estamos ao vivo com o Ricardo Bandini, educador financeiro. Ricardo, você viu, você acompanhou na entrada do nosso jornalista Kleber Werneck, mostrando, né? A maioria ali são mulheres da terceira idade que fazem, que vão investindo, que investem o tempo delas, que não trabalha mais fora, né? Trabalham em casa, mas não trabalham mais fora, não tem mais aquela renda fixa, o salário do trabalho, mas elas investem no crochê, no artesanato, consegue uma renda extra. Então, assim, há como você conseguir conciliar o prazer com o trabalho mesmo, né? O ganho. É muito... Nossa, que coisa linda, né? Foi. A pessoa, aquela linda lá de 70 anos, né? Totalmente ativa, né? Empreendendo. Isso é muito legal, porque ela tem, com certeza, a aposentadoria dela e encontrou ali um prazer e também um ganho extra, né? E que maravilha. E é totalmente possível. Tem pessoas que às vezes estão numa situação, mas não são aquilo ali. Elas estão, né? Então tem uma diferença entre ser e estar. Eu dou um exemplo de uma mentorada, claro, ela também estava como professora, R$ 1.900 e tudo bem, mas ela estava fazendo um concurso para passar num concurso para pleiteando R$ 2.900. Estudando demais, 10 ou 12 horas por dia estudando, para ganhar R$ 2.900, eu trabalhando de segunda até sexta, 8 horas por dia. Bacana, sonho dela. Na mentoria, tem uma parte da mentoria que a gente fala sobre renda extra. Ela é uma sessão só disso. E ali eu faço algumas perguntas. Falei, olha, você já fez algum curso? Quais são as suas habilidades? Eu sei que você está professora. E tudo bem. E aí ela falou, não, eu fiz aqui um curso de massoterapia, 2, 3 anos atrás. Comprei uma maca portátil. Fiz até umas 3 massagens, mas desisti disso daí. Pus embaixo da cama e toquei a vida. E hoje eu estou estudando. Agora eu vou fazer uma pergunta matemática. Eu falei, quanto custa uma massagem na região que você mora? R$ 200 na média. Eu falei, olha, um cliente por dia, somente um cliente por dia. E se você foi fazer esse curso, por alguma coisa te motivou naquela época. Alguma coisa te motivou. E você gostava de fazer massagem? Gostei de fazer as 3, mas desisti. Eu falei, legal, então quanto custa? R$ 200. Um cliente por dia. Você vai atender um cliente por dia, dormir o dia inteiro, 5 dias por semana. R$ 1.000. Eu falei, nossa. Eu falei, se você tiver 2 clientes por dia, são R$ 2.000 por semana. E ela estava pleiteando um concurso para trabalhar 8 horas por dia, 22 dias por semana, para R$ 2.900. Em 2 semanas ela ia fazer isso. Se ela tiver 3 clientes por dia, ela ficou doida? Se o foco dela era o salário, era o salário a massoterapia, no ela estava lá para a emergência, eu preciso de dinheiro, mas ela abandonou a alegria que era de fazer massagem. E aí ela começou falando, nossa, eu tô pirando aqui com essa informação. Eu falei, bacana, então é o seguinte, por que você parou? Porque eu não sabia vender. Então eu vou te ensinar a vender. Primeiro você não vai vender. Você mora em prédio? Moro em prédio. Você vai 5 andares para cima, 5 andares para baixo e vai oferecer degustação de meia hora. Então, a primeira é grátis. Falei, mas vai ser grátis? Não, a primeira é grátis. Todas elas você vai estar fazendo uma experiência com essa galera. Elas vão gostar da experiência, então a primeira é grátis, a segunda você cobra. Ela,
Hoje ela faz 18 mil reais por mês. Que demais. Trabalhando 5 vezes por semana. No que gosta. No que gosta. E quando ela precisa de um pouco mais de grana, ela trabalha num sábado. E já tem até uma equipe. Ela está formando pessoas que ela está estendendo o braço dela. Ela virou uma empresária nesse sentido. Já ela está inaugurando a clínica dela. Olha, gente. Você entende? Ela está num coworking, entre aspas, né? Então é isso. Então ela tinha um talento ali. E as necessidades tiraram ela do talento. Ela focou só o dinheiro, né? Quando ela voltou aquilo, ela fez com muito prazer e ganhando muito mais, né? Nós temos uma mensagem no WhatsApp para a gente encerrar o Relógio Rádio TV de hoje. O Nelson Gomes mandou uma mensagem para a gente. Eu sempre cuidei muito das compras emocionais e explosivas. Meu lema é o que eu quero, o que eu preciso e tive excelentes resultados. Então vou repetir, o meu lema é o que eu quero, o que eu preciso e tive excelentes resultados. Muito bem, então parabéns, né, o Nelson Gomes. O que acontece? Nesse tema dele aí, ele controlou o quê? As emoções. Ele está conseguindo controlar as emoções. O que me preocupa um pouquinho é esse negócio do eu quero ali. Porque dependendo, ele está controlando as emoções, está tendo um resultado por isso, mas se ele não linkar essa economia que ele está conseguindo a propósitos, aí ele fica mais na parte emocional. Há um perigo aí, entre aspas. Porque quando a gente consegue guardar um dinheiro e você não aloca esse dinheiro em propósitos relevantes, a emoção ganha. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer uma viagem daqui a 12 meses para o aniversário de casamento dos meus pais em Recife. Eu estou em São Paulo e eu quero ir para Recife daqui a 12 meses. Então, é importante você estar em Recife daqui a 12 meses? É muito importante. É aniversário dos meus pais, de casamento. Nós colocamos uma relevância na vida dela. Então, quando aparece naquele mês, e essa parcela para estar lá em 12 meses vai ser, sei lá, R$500. Apareceu uma compra emocional, um estímulo ali de 300. O seu cérebro vai fazer a conta do que é mais relevante e o que não é. Então, é mais relevante estar no aniversário do pai e da mãe do que aquela compra emocional. Então, o cérebro vai te levar lá para a viagem, que é mais relevante. Perfeito. Então, ele colocou propósitos na vida dele. Então, dinheiro sem propósito, a gente gasta. É isso. Perfeito. Gente, olha, esse é o Ricardo Bandini, educador financeiro. Muito obrigada, Ricardo. São 10 horas e 49 minutos. A gente tem que encerrar o Relógio Passa Rádio rápido. TV. Passa muito rápido. Foi um prazer enorme. Prazer foi meu. E fica o convite para você voltar mais Isso. vezes. Muito obrigado. Eu estou lá nas redes sociais, é Ricardo Bandini Oficial. Eu sou mentor e consultor e terapeuta financeiro também. Eu atuo na parte comportamental, né? Maravilha. E eu posso atuar também em empresas também eu atuo. Na realidade, quando eu faço gestão de empresas, eu nunca começo pela empresa, eu começo pelo dono da empresa. Né? Geralmente é assim, o dono da empresa descontrolado financeiramente, ele sangra as finanças da empresa. Então, fico aí à vontade, fico aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Ricardo Bandini, educador financeiro. Gente, muito obrigada a todo mundo que participou, mandou dúvidas, mensagens. A gente se vê amanhã. Não teremos o Relógio Rádio TV, como eu disse, mas campanha a gente do passa missionário. por aqui. Mas sexta-feira estaremos de volta com programa especialíssimo, lembrando o Missionário ao vivo aqui no nosso estúdio às 9 horas da manhã. Um beijo grande para você, uma ótima quarta-feira. Beijo, gente. Até lá. A nossa história.